bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acreditei durante muitos anos. Basicamente que alimentos fitness também tem calorias. É isso mesmo, todo mundo, nossa, mas é óbvio que tem calorias. Cara, para algumas pessoas eu acho que isso não está tão claro assim. Eu acho que, não que não tenha calorias, mas acho que algumas pessoas entendem que por ser fit é ok, posso comer à vontade, mas na verdade não é assim que funciona. Eu digo isso porque há 5 anos atrás, mais ou menos, eu entendia que porque eu estava fritando a batata na airfryer e não no óleo, aquela batata basicamente não tinha quase nada de caloria. Eu não entendia que batata era carboidrato, eu não entendia o que era proteína, eu não entendia. Eu sabia que a gordura era proveniente do óleo, né, da fritura, mas eu não entendia também a gordura, que existiam fontes de gorduras que são boas e... Enfim, eu não entendia absolutamente nada. E eu lembro exatamente de ter falado, mas eu posso comer o quanto de batata eu quiser agora na airfryer, porque não usa óleo. Porque pra mim, só porque utilizava óleo significava que tinha calorias ou que era ruim. E os outros não, entendeu? Então eu acredito que tem muita gente que ainda pensa que por fato de, não tô usando óleo, é fitness, isso, aquilo, então não tem caloria, ou é baixa caloria, só que na verdade o que a gente vê por aí não é bem isso. Os alimentos que são considerados fitness, né? Eles utilizam ingredientes que são melhores do que aqueles ingredientes que a gente usa de forma comum. Por exemplo, em vez de usar farinha branca, que muita gente utiliza para fazer receitas, é utilizado às vezes uma aveia, é utilizado uma farinha de amêndoa, uma farinha de coco, alguma outra coisa que é uma fonte que é melhor em relação à alimentação, mas não significa que essa fonte não vai ter nenhum tipo de caloria. E é esse ponto que é importante. Essa semana me deram uma barrinha e falaram, essa barrinha aqui é light e tal, só que não significa que ela não tem, né? Não significa isso. Significa que aqueles ingredientes que foram utilizados, eles podem ser melhor do que os ingredientes tradicionais. Digo podem, porque é interessante ficar atento ao quais são os ingredientes daquilo, o que você está ingerindo. Por exemplo, alimentos que são integrais, né? Utilizam a farinha integral e não a farinha branca original. Vê se de fato aquele alimento é. Porque assim, caloricamente falando, não tem muita diferença. Agora falo por mim. O pão, o normal e o pão integral, né? Eles basicamente têm a mesma quantidade de calorias, só que o pão integral tem um pouco mais de fibra. E eu sinto um pouco de desconforto quando eu como o pão comum. E só por isso que eu não como. Porque sinceramente, pela quantidade de fibras que tem no integral para a diferença do normal, eu comeria aveia e o pão normal. E o pão normal para mim sai até mais barato. Só que como eu tenho esse desconforto, eu falo, não. Então eu vou optar pelo integral por conta disso. Mas fique atento às alimentações, fique atento ao que é considerado, o que é o fit. O fit não é porque não tem caloria. E o ponto mais importante é entender quais são os macronutrientes que a gente está consumindo. Os macronutrientes eles são 3: carboidrato, proteína e gordura. O carboidrato a gente vai ter nos cereais, a gente vai ter no arroz, batata, inhame, coisas assim, relacionadas. Tudo que também salgadinho, biscoito, essas coisas assim, tudo, a grande maioria é carboidrato. Proteína, ela é mais fonte animal, em sua maioria, mas também tem alguns grãos que a gente consegue encontrar, mas é basicamente carne, frangos, ovos, leite, peixe, são as fontes de proteína, mas tem mais, tá? O whey, por exemplo, ele é uma forma de proteína que você pode utilizar em pó. Nós temos o whey retirado do soro do leite, tem o whey que é da ervilha, o whey do arroz, tem todo tipo. E a gordura, que são os alimentos como ovos, porque a gema tem muita gordura, que mais? Manteiga, leites, que não são desnatados, né? São fontes de gordura, por exemplo. Amendoim, que tem bastante gordura. E são gorduras, fontes de gorduras que não são consideradas aquela gordura ruim, né? De um óleo, por exemplo. Você coloca um óleo para fritar. Então, o mais importante é você entender quais são esses 3, como utilizar esses 3. E que, às vezes, o fit é aquela substituição que eu já falei. Eu pretendo fazer um vídeo explicando sobre os macronutrientes de forma geral, para poder ficar mais entendido para que funciona cada um, para que serve cada um. Mas isso vai ser para um outro vídeo. O vídeo de hoje é basicamente para você entender que não é porque que é fit que você pode comer à vontade. Quer dizer, você pode tudo, a gente pode tudo. Mas entendendo que não significa que não tenha nenhum tipo de caloria. Basicamente isso.
Essa semana eu vou soltar o vídeo de atualização de 60 dias. 60 dias. Uhul. Digo que não foi tão fácil no começo, mas que depois ficou mais fácil. Só que eu não tenho seguido completamente, pra falar a verdade. Nesses últimos 30 dias eu acredito que eu vou focar 100%. Eu dei uma dispersada um pouco. Tive muitas vontades de comer algumas coisas. Eu tô encaixando, sabe, na minha dieta flexível. Só que é diferente. É diferente. Eu confesso que é diferente. Mesmo encaixando, eu tenho aquela sensação de, será que eu tô fazendo certo? Eu acredito que estou porque eu tô no resultado. Mas eu sei que eu poderia estar fazendo de forma diferente e teria um resultado maior. Basicamente isso. Até o próximo vídeo.